aí, prof, será que eu aumento o entusiasmo dos meus alunos pela minha aula a partir de experimentação? Quer saber mais sobre isso? Então se inscreva no canal, já dá o seu like aí e acompanhe os nossos conteúdos. Então bora lá. Experimentação. Ela aumenta o interesse dos alunos pela aula? Sim. Como que a gente pode fazer isso para aumentar o interesse desses alunos? Desde que, inicialmente, seja deixado muito claro para os alunos toda a fundamentação teórica, todos os pré-requisitos, as normas de laboratório, né? Então é importante que eles tenham um pré-requisito do conteúdo para poder seguir, né, para a aula de laboratório, ou aula prática, ou atividade demonstrativa. E além disso, é importante que eles entendam as normas, as regras, né, que vão ser pré-estabelecidas a partir da fundamentação teórica e da prática que vai ser colocada, né, em ação. Outra coisa é que faça sentido para esses alunos a aplicabilidade dos conhecimentos, que nesse momento você busque, né, a investigação desses alunos, que eles possam ser entusiasmados e tragam questionamentos, né? Então, que seja levantado vários questionamentos durante, né, levantamento de questionamentos durante a aplicabilidade desse conteúdo, ok? Além disso também é importante que o professor ele deixe delimitado o roteiro da aula prática. O que o roteiro da aula prática ele vai fazer? Ele vai trazer para o aluno a clareza daquilo que será realizado, né? No que será realizado. Sem contar também que o aluno ele vai efetuar, ele vai colocar a mão na massa sabendo quais são os objetivos que ele vai alcançar durante aquela experimentação. Além disso, também é importante mostrar para o aluno que durante uma experimentação é importante coletar resultados, né? É importante que ele colete dados durante essa experimentação. Por quê? Porque senão uma aula experimental vai ser uma aula onde você vai tirar o aluno da sala de aula ou do ambiente que ele está e levar para outro lugar, não vai ter propósito. Então, para uma aula experimental chamar a atenção do aluno, primeiro você tem que entusiasmá-lo, você tem que fazer com que ele levante questionamento, que ele queira saber mais do assunto, né? Através do quê? Da aplicabilidade, do entendimento da fundamentação teórica, mostrar que esse aluno que vai passar a fazer sentido quando ele entender isso na prática. E com o roteiro, você, professor, vai deixar tudo alinhado, tudo fechado, né? Como que vai funcionar, quais são os procedimentos, como ele vai ser dividido, dividir normalmente essas equipes, né, em grupos e como nós podemos, né, e que tipos de atividades experimentais nós temos e podemos aplicar com os nossos alunos. Então, nós podemos aplicar, por exemplo, uma atividade demonstrativa. O que é uma atividade demonstrativa? Exemplo, eu vou falar sobre reações exotérmicas, né? Exotérmicas e vou falar sobre reações endotérmicas. Então, eu vou falar sobre termoquímica, tá? Eu vou simplificar aqui para vocês. Então, exemplo, né? Eu vou iniciar o meu conteúdo de termoquímica. E nesse meu conteúdo de termoquímica, eu quero conceituar o que é reação né? Exotérmica, e eu quero conceituar o que é reação endotérmica. Tem experimento que eu posso fazer com os meus alunos para que eles entendam isso e faça sentido? Sim. Um experimento demonstrativo que você pode realizar é com permanganato de potássio mais glicerina, né? Você vai ali na sala durante a conceituação de algum conteúdo, né?
no caso, é o conteúdo de termoquímica que a gente está exemplificando, você vai fazer uma reação química entre permanganato de potássio e glicerina. Você pega o comprimido, tritura ele, né, que você consegue encontrar na farmácia, pinga algumas gotinhas de glicerina e vai acontecer uma reação de combustão espontânea, tá? Onde você consegue mostrar ali que houve uma combustão, que houve a liberação de energia em forma de calor, né, porque é um processo exotérmico, e assim você pode buscar outros experimentos demonstrativos para explicar um conteúdo. E pode ter certeza que para aquele aluno vai fazer mais sentido quando você estiver conceituando algo, mostrando isso demonstrativamente. É claro que nem todos os conteúdos nós vamos conseguir fazer isso, mas existem muitos conteúdos que nós conseguimos fazer essa demonstração para os alunos. Uma outra maneira é uma verificação. Como assim? Você pode fazer uma proposta de receita de bolo, né? E pedir que ele verifique, por exemplo, a lei de conservação de massas, né? Conservação de massas. Você pode pedir durante, né, a produção desse bolo, a confecção desse bolo, por exemplo, que ele observe, né, que ele verifique a formação de reações químicas no processo de fermentação do bolo, entre outras coisas. E nós temos também a atividade investigativa, né? Onde o aluno ele vai passar por processos onde ele vai refletir sobre aquilo que está acontecendo, ele vai elaborar hipótese, ele vai fazer experimentos, né? Então aqui, ó, nessa investigativa, ela engloba várias etapas, né? Inclusive a experimentação. Mas o aluno, normalmente, ele vai fazer o quê? Ele vai experimentar, né? Ele vai fazer o processo de experimentação, ele vai criar hipótese aqui, né? Criar hipótese sobre o que aconteceu e assim, né? Ele vai investigar fatores de como resolver aquele problema ou se existe uma outra possibilidade. E é importante a gente ressaltar o seguinte: toda vez que nós estamos trabalhando com uma atividade demonstrativa, esse roteiro, né, é um roteiro fechado. Por quê? Porque você vai planejar a sua aula, você vai ter o roteiro de como você vai conduzir essa atividade demonstrativa, ou apenas você vai demonstrar, ou você pode colocar o aluno para fazer também, mas ele vai ser um roteiro fechado. No caso da atividade de verificação, ele também é um roteiro fechado, né? Por quê? Porque você vai colocar todos os procedimentos, você vai colocar as etapas que vão ser efetuadas e ele vai então anotar, né, quais foram os objetivos alcançados, o que ele observou e vai chegar numa conclusão sobre a verificação realizada. No caso da atividade investigativa, o roteiro é um roteiro aberto, né? Como assim é um roteiro aberto, prof? Você vai passar os procedimentos, os objetivos, porém são os alunos que vão executar. E durante a execução dessas atividades, busca-se, né, o objetivo que o aluno ele crie novos questionamentos, busque novos caminhos, tente, né, realizar novos experimentos a partir disso. E quais são os objetivos, né? O que nós vamos alcançar? Quais são os resultados que a gente alcança com esses 3 tipos de atividade de experimentação? Nós buscamos, né, a reflexão que o aluno realize sobre o conteúdo, né? Nós buscamos que ele alcance a elaboração de hipóteses sobre aquilo que a gente está aplicando de conteúdo teórico. Hipóteses, né? Nós também, nesse momento, buscamos a interação entre eles, o trabalho em equipe, como que eles vão trabalhar, se relacionar com o outro. E é muito importante a gente dizer que esses tipos de atividades experimentais, ele trabalha uma metodologia de ensino concreta. Por quê? Porque normalmente o aluno ele vai colocar a mão na massa, né? Então, uma metodologia de ensino concreta, né? Mais concreta. Resumindo a ópera aqui, o que vai acontecer, gente?
Quando nós levamos um aluno para a sala de aula, ou tiramos ele da sala de aula, ou levamos para o laboratório, né? Nós obtemos como objetivo, né, com essa prática, que o aluno entenda melhor, que faça sentido para ele, que ele compre aquilo que nós estamos ensinando e passe então a fazer sentido no dia a dia, no cotidiano, que ele passe a ver a química, a ciência com outro olhar. Então a resposta é sim, com aulas de experimentação nós podemos aumentar o interesse dos alunos, desde que você, professor, saiba muito bem o que você está realizando, qual é o propósito, onde você quer chegar e como você vai realizar isso, certo? Então, se você gostou, deixa seu like aí, siga o nosso canal e continue acompanhando o nosso conteúdo, que é muito importante. Um forte abraço e até a próxima dica, prof.